Xanguahanie, Correte, Guarani, Hae, Jae, Retambae, Guarani, Unimbosarai, Riquai, Iwe, Uyori, Parapunandi, Opuan, Ukui, Omborra, Sarraça, Ipuki, Apa, Tujupe, Rugaha, Ipupe, Gueraha, Meliahe, Iporá, o Peixe, Oiumanda, Iporicane, Coxa, Coeoho, Pelota, Opopô, Coa, Porerecô, Ipupe, Omborra, Sá, o peixe a coeuma, xerrente o uapa, a coerori para, pelota o chutar. Olá pessoal, eu sou Guilherme Zóquio, um dos apresentadores desse podcast. E vocês provavelmente entenderam só algumas das palavras da música que acabaram de ouvir. Mas essa língua desconhecida por muitos tem tudo a ver com o Brasil. Oi gente, eu sou Amanda Flora e vou acompanhar vocês junto com o Gui nesse episódio do Prato Cheio. A mensagem da música que vocês acabaram de ouvir está em Guarani. Ela é um dos trabalhos do grupo Bro MCs, que são o primeiro grupo indígena de rap no Brasil. Eles vivem em Dourados, em Mato Grosso do Sul, e fazem canções que misturam o idioma deles, o Guarani, com frases em português e espanhol. Tentando adaptar para o português, a música traz uma mensagem sobre a retomada que os guaranis reivindicam de suas terras ancestrais. Isso é um tema antigo para os povos indígenas, mas ganhou muito mais importância no contexto da crise do coronavírus que a gente está vivendo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a situação atual dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Vamos nessa que o prato tem um sabor agridoce. Ele está cheio de problemas, como disputa por terras e violações a direitos. Mas ele também vem temperado com os costumes, a história e a cultura alimentar do povo guarani. Bem, essa música vocês devem reconhecer. Mas antes de mais nada, deixa eu avisar que não vai começar a Voz do Brasil. Na verdade, esse é o começo da ópera O Guarani, do compositor Carlos Gomes, que ficou mais conhecido por tocar nesse boletim oficial do governo brasileiro. Mas a peça, na verdade, é uma adaptação para os palcos do romance homônimo do escritor José de Alencar. A gente escolheu essa melodia para começar o episódio porque ela é bem significativa. O Prato Cheio não é um podcast de literatura, como vocês bem sabem, mas prestem atenção na história que a gente vai contar. Vamos fazer uma digressão aqui. Tanto o livro do Alencar quanto a ópera do Carlos Gomes são derivações do indianismo, que é uma corrente do romantismo brasileiro lá dos anos 1800, né? Quando você estudou literatura na escola, ou quem ainda está estudando, deve lembrar que essa tendência, né, dentro do nosso romantismo, queria retratar os povos indígenas como uma espécie de mito fundador da identidade nacional. Lá atrás, realmente, o indianismo foi importante para consolidar nossa produção literária. Mas desde muito antes daquela época, o que a gente sabe sobre os povos indígenas é que o culto a esse mito não se traduziu no respeito devido a eles na vida social e política do país. Atualmente, eles convivem com o desterro, a violência e, mais recentemente, com o coronavírus. Pois é, Guilherme, o romance que fala do amor entre Peri e Ceci está bem longe de contar a realidade, né? E se a gente for olhar, a situação dos Guarani Kaiowá é uma das que mais chama atenção pra gente aqui no Prato Cheio. A gente sabe que os povos indígenas, em geral, são uma população mais afetada pela Covid-19. Mas a pandemia trouxe outro problema para eles, especialmente os Guarani. E esse problema é a fome. Uma pesquisa da ONG FIAM Brasil, em conjunto com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, calculou em 2013 que 100% da população Guarani Kaiowá já sofria algum tipo de insegurança alimentar ou nutricional. Isso significa que, de um modo irrestrito, toda a população dessa etnia indígena tem alguma dificuldade para ter alimentos no seu dia a dia.
Desse total, pelo menos 28% passam pela situação de insegurança alimentar e nutricional grave, que é quando o problema é tão grande que mesmo as crianças começam a deixar de ter refeições todos os dias. Para efeito de comparação, no mesmo ano da pesquisa feita pela FIAM e pelo CIMI, a população não indígena brasileira apresentava um índice de 22,08% de insegurança alimentar, incluídos aí nesse percentual todos os casos, os graves, os moderados e os leves. Quer dizer, somente os casos graves entre os Guarani Kaiowá já superam em percentual os casos gerais de ameaça de sofrer com a fome no Brasil. Como essa própria pesquisa mostra, a situação não é de hoje. Ela se deve a uma série de problemas. Dentre eles, o que a gente acha que é o mais importante, talvez, e eles, os próprios guaranis, dizem isso, é a expulsão das terras tradicionais que eles ocupavam. Ou seja, o José de Alencar e o Carlos Gomes, como muitos homens do Brasil de 1800, e também de agora, né, a gente tem que falar, gostavam e gostam de falar dos indígenas. Mas de respeitar as terras e os costumes desses povos já é outra história. E dá para imaginar que se a situação dos indígenas já era ruim antes, isso não deve ter melhorado sob a pandemia do coronavírus. Para a gente não fazer como os artistas do romantismo e ficar falando no lugar dos outros, o Eliel Benites, que é guarani e professor de ensino fundamental, é que vai contar um pouco mais sobre a dificuldade que a nação dele tem para ocupar suas terras originárias. A gente não consegue viver conforme a nossa tradição e aí acaba gerando, né, uma degradação em todo aspecto da nossa sociedade, né? Econômica, dignidade, né? Aí cresce a questão do racismo, violência, suicídio, né? A violação dos direitos. Então tem N, né, problemas, né, sociais agravados pelo resultado da maneira da política pública de Estado foi implementado ao longo do século XX e ao longo dos 5 séculos, né? Então, o que reflete essa falta da terra é justamente a dificuldade de os Guarani Kaiowá viver conforme sua tradição, com sua dignidade, com sua religiosidade, né? É importante ressaltar a fala do Eliel porque a falta de terras é um dos problemas que mais corroboram para a insegurança alimentar e nutricional dos povos Guarani Kaiowá. Sem ter o espaço que precisam, eles não conseguem plantar, eles não conseguem desempenhar a feitura das suas roças tradicionais, não conseguem fazer como diz na língua deles, em Guarani, o potirô, que é um sistema de roçado comunitário no qual as plantas precisam de reza, cantoria e batizado para se desenvolverem saudáveis e felizes. Traduzindo para o português, mais ou menos, né, potirô tem um sentido semelhante ao da palavra mutirão, que ajuda a entender um pouco a importância do valor coletivo que a terra tem para eles. A terra é mais do que um espaço para residir ou plantar para os Guarani. A terra é um dos elementos fundamentais da cultura, das crenças e do dia a dia da vida desses povos. O Anastácio Peralta vive na aldeia Panambizinho, no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E é um dos que explica melhor o significado da terra para os povos Guarani em um artigo científico. Ele é pesquisador do curso de licenciatura indígena Teco Arandu, da Faculdade de Estudos Indígenas da Universidade Federal da Grande Dourados. Mas a terra que sustenta nós, que dá alimento, nós amamento. Por isso ela tem o nome de mãe, né? Uhum. E o mato chama de pai porque eles têm fruto, né? Aí tem os animais, aí tem os remédios, né? Tem tudo isso, né? E isso que quando Deus fez a terra, fez o sol, a mata, a água, não tinha quem admirasse dessa obra de Deus, né? Aí mandou os Guarani Kaiowá com um grande trovão, né? Ele chegou aqui na terra para admirar a beleza que Deus fez, a obra, né? Aí deram o nome para nós de Vuipotu. Então deram o nome para nós, Deus deu o nome para nós de Flores da Terra. Então a gente veio admirar a obra que Deus fez, né? Por isso que a gente faz parte da natureza. O Anastácio também contou pra gente que essa espiritualidade da relação com a terra dos Guarani Kaiowá, ela também se traduz
na relação com a alimentação, porque os alimentos, para eles, também têm alma e também são sagrados. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Então, isso aí não tinha também alimentação, né? Aí nada estava pronto naqueles tempos, né? Tinha tudo, mas não tinha alimentação. Aí veio a reza, através da reza que nasceu o milho também, né? Depois de muita reza, nasceu o milho para alimentar nós, que é o milho branco, né? Que é o saboró, que nós chamamos de acairá. E isso, aí com o passar do tempo, já teve alimentação. E o milho, ele tem alma, tem vida, né? Através disso que nós alimenta, né? Por isso que tem a reza também, né? De Irassupucu, da batizado do milho, né? Porque todo ano ele vem e volta. E a reza é para ele voltar sempre, né? Para nós sempre ter alimentação. E isso eu chamo de tecnologia espiritual, né? Além da terra, o Anastácio lembrou pra gente que a água também tem um significado muito importante para os Guarani Kaiowá. Acho que é legal ouvir o que ele tem para dizer. Espiritualidade, né? Então, para nós tudo tem alma, tem vida, é um ser vivo, né? Desde a terra, desde a mata, das frutas, das caças, tudo tem dono, né? E a água é o mais precioso, né? A água que corre por cima da terra com sangue em nossa veia, né? Então, nós sem água não temos vida, né? E a água que fortalece todas as plantas, né? Que através da água, quando a gente planta a semente, ela fica dormindo no berço da terra, e quando cai a água, ela acorda e começa a brotar a semente, né? Germinar, né? E isso é a vida do Kaiowá, né? Então a água é muito importante, porque ela evapora no ar, se transformando em nuvem, né? Nuvem de amor, né? Para cair a chuva, para brotar os brotos, né? Desabaixar as flores e criar os animais, né? Alimentar as abelhas, né? Então, para nós é muito importante esse conjunto da natureza, né? A natureza é um corpo humano, né? Tudo tem que funcionar, né? Desde da ponta do dedo até o fio do cabelo, né? Fora as peças importantes também, que é a respiração, né? O batimento do coração, tudo isso, né? Eu não sei vocês, mas quando o Anastácio me contou dessa relação dos Guarani Kaiowá com a terra, a água, a alimentação, eu achei essa relação muito bonita, mas que não está acontecendo como deveria por causa da violência histórica contra os povos Guarani Kaiowá. Trazendo a discussão para o dia de hoje, a violência contra os Guarani Kaiowá foi acentuada mais nos anos 1950, sob o governo de Getúlio Vargas. Foi naquela década que eles foram expulsos das suas áreas tradicionais para viver nas reservas indígenas criadas pelo Estado brasileiro através do antigo Sistema de Proteção ao Índio, o SPI, que foi substituído em 1967 pela atual Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A partir daquele momento, muitas das terras que eles antes ocupavam passaram a dar espaço para a ocupação agrícola. São algumas das áreas que hoje correspondem a latifúndios de cultivo de soja, milho e pastos para gado. Esse momento marca a chegada de um tipo que mais tarde começou a ser chamado de agroboy na região onde os indígenas viviam. São os grandes latifundiários que passaram a ocupar as terras e a ameaçar esses povos indígenas. Ou, como diz o Ruspo, andamos de Hilux, viemos pegar terra, a chatuba do agroboy, do bonde da Bunguié. Agroboy come soja, depois come capim, arranca floresta, caça bugre aqui assim. 30 anos depois do desterro, em 1980, os Guarani começaram, por conta própria, a realizar a retomada das áreas que eles perderam. Hoje, eles reivindicam a ocupação de algo de torno de 900 mil hectares de terra em Mato Grosso do Sul, de acordo com informações do CIMI. Mas eles estão com a posse de apenas 200 mil hectares reconhecidos pela FUNAI. Isso é, eles têm menos de 1/3 do território que ocupavam originalmente.
Para se ter uma ideia, o total de área ocupada pela soja no Mato Grosso do Sul é, de acordo com o governo estadual, mais de 3 milhões de hectares, o que dá mais de 3 vezes do que reivindicam os indígenas. Um dos problemas que os Guarani enfrentam para reaver as suas terras é a lentidão nos processos de demarcação pela FUNAI. Esse é um processo que ele já é demorado por si, mas dependendo da vontade política e dos interesses em jogo, ele pode demorar um pouquinho mais. A gente conversou com o antropólogo Levi Pereira, que é professor da Universidade Federal da Grande Dourados, e um dos responsáveis pelos relatórios de demarcação das terras indígenas. Ele nos explicou que o processo de concessão de posse das terras é lento porque depende de pelo menos 5 fases. A primeira é a identificação, a segunda é a delimitação, depois a demarcação, homologação e depois a desintrusão, no caso de se a terra indígena tivesse ocupada por outro grupo, esse grupo precisa ser retirado do lugar para os indígenas retornarem. A gente vai ouvir o Levi explicar direitinho esse processo e depois vai para um breve intervalo. A gente volta já já. Demarcada quer dizer um processo da regularização fundiária, né? Que começa com identificação, depois delimitação, demarcação e homologação e desintrusão. Então, pelo menos 5 fases aí, né? Que a última fase é quando você faz a desintrusão, ou seja, quando tem outros ocupantes que são retirados e a área passa reposta à posse dos índios a partir do reconhecimento final do processo, da finalização do processo de reconhecimento daquele espaço como terra indígena, né? Então, no caso do Mato Grosso do Sul, nem sempre o cumprimento de todas dessas fases todas, ou menos de alguma dessas fases, elas asseguram a posse. 1, 2, 3. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Vitor Mattioli, um dos repórteres do Joio. Eu invadi o prato cheio para dividir com vocês uma notícia muito boa. Depois de quase 1 ano de investigação, a gente está lançando nosso primeiro livro-reportagem, O Donos do Mercado. Esse livro é um mergulho no universo das maiores redes de supermercado do Brasil, como o Pão de Açúcar e o Carrefour, para tentar entender como elas ficaram tão grandes e que impactos elas geram para a nossa sociedade, mas principalmente para os trabalhadores dessas redes e para os pequenos agricultores do Brasil. Tem mais informações sobre o livro lá nas nossas redes sociais e você pode comprar ele em pré-venda no site da editora Elefante. É isso, bom resto de episódio para você. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O Levi Pereira nos falou da lentidão para demarcar as terras indígenas. E isso, além de agravar a situação alimentar deles, também coloca os Guarani à mercê da violência e dos agrotóxicos. O quadro chega até o ponto de afetar a saúde mental deles. Mas segura essas informações porque a gente vai explicar ponto por ponto. Por conviver lado a lado com latifúndios monocultores, a convivência com os agrotóxicos é constante nas terras indígenas. Os venenos muitas vezes acabam não só contaminando as terras onde estão as aldeias e os povos, contaminam inclusive os próprios indígenas. Há relatos, entre eles, de que os agrotóxicos são despejados propositalmente sobre suas aldeias. Uma reportagem de 2007 do site Amazônia Real falou de uma série de casos do tipo e mostrou que naquele ano a população indígena do Mato Grosso do Sul foi a 3ª mais contaminada por agrotóxicos no país. A gente vai colocar o link para a matéria aqui na descrição do episódio. E em janeiro desse ano de 2020, uma decisão inédita da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul condenou um fazendeiro, um piloto agrícola e uma empresa a pagarem conjuntamente R$150 mil à comunidade Teijuçu, da etnia Guarani Kaiowá, por danos causados pela pulverização de agrotóxicos. Amanda, ao lado dos agrotóxicos também existe a violência que é explícita e direcionada aos indígenas. Os Guarani Kaiowá ocupam há anos um dos primeiros lugares no ranking de mortes entre povos indígenas. Conforme dados levantados anualmente pelo Relatório de Violência contra Povos Indígenas do CIMI, são em média 2 assassinatos de indígena por mês no Mato Grosso do Sul. Foram 17 assassinatos de indígenas no estado em 2017
e 38 mortes do tipo em 2018. Além disso, a falta de terras, a intoxicação por agrotóxicos e esses assassinatos convivem com outro problema bastante presente nas comunidades Guarani Kaiowá. Esse problema é o alto índice de suicídios, um fenômeno grave e complexo. A gente não pode falar que uma coisa é consequência da outra, mas a relação entre tantos problemas juntos não deixa de chamar atenção. Segundo dados do CIMI, pelo menos 611 indígenas guaranis se suicidaram entre 2005 e 2018. O que, se você colocar na ponta do lápis, dá uma média nesse período de quase um suicídio por semana. Um índice bastante alto para um problema de saúde bastante grave. Um problema de saúde grave, Gui, como a pandemia do coronavírus, né? A gente não precisa de muita imaginação para vislumbrar que todos esses fatores ligados à insegurança alimentar dos Guarani e a chegada da Covid-19 só piorou a situação. E junte a isso o descaso deliberado do governo federal com os povos indígenas por todo o Brasil. Descaso que a gente sabe que não é de hoje, mas que se intensificou sim com Jair Bolsonaro chefiando o executivo. E em 7 de julho desse ano, o excelentíssimo presidente da República vetou 16 artigos de uma lei que criava o plano emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, isso tornou a lei mais vetada da história do Brasil. Pois é, Amanda. Essa lei reconhece algo que a gente vem mostrando ao longo desse episódio. Diz que os indígenas são, abre aspas, grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco. Fecha aspas. Quem ouviu a gente até aqui pode entender que parece que o nosso presidente não levou essa consideração muito em conta. Vai lembrar, além disso, que a execução da lei só saiu depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF foi acionado, Juliana, depois que o presidente Bolsonaro vetou trechos dessa lei de proteção que tinha sido aprovada pelo Congresso. E só lembrando um pouco, Ana, no dia 21 de agosto, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou o governo refazer o plano. Não é o caso aqui de ficar vendo detalhes da lei, mas ela tem 2 pontos importantes. O primeiro diz respeito à implementação de barreiras sanitárias nos territórios indígenas, algo que algumas etnias já vinham fazendo por conta própria. O problema é que essas barreiras custam caro, até R$ 3.500 por mês. E, por enquanto, esse valor está sendo arrecadado por doações voluntárias. E outro ponto que a gente quer destacar é que a lei tem um capítulo inteiramente dedicado à segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas. Nesse capítulo, está prevista a doação de cestas básicas. Essas cestas básicas não estão chegando como deveriam. É uma situação bem difícil. Para se ter uma ideia, o descaso com os povos indígenas fez com que, até meados de agosto, fossem 25.415 indígenas infectados e 678 mortos pelo coronavírus, dentre 146 etnias diferentes. Esses números constam em um levantamento da Articulação dos Povos Indígenas pelo Brasil, a PIB. Entre os Guarani do Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem condições de saber qual é o número de pessoas infectadas, mas até a época da divulgação dos números da PIB, já havia pelo menos 2 vítimas fatais da Covid-19. A gente sabe que o primeiro caso de infecção confirmado de contaminação de um indígena Guarani Kaiowá por coronavírus foi de uma funcionária do frigorífico da JBS Food Seara, em Dourados. Uma mulher de 35 anos testou positivo para o coronavírus em abril. Menos de 48 horas depois, já haviam mais de outros 10 casos entre os indígenas, segundo uma reportagem da agência pública. Essa é uma tecla que a gente vem batendo bastante aqui no Joio e o Trigo. E também nesse podcast aqui, o Prato Cheio. O quanto os frigoríficos estão sendo um vetor para surtos de Covid-19? Como a gente mostrou em algumas reportagens, esse fenômeno é especialmente intenso em cidades pequenas, onde o trabalho com as carnes emprega uma grande parcela da população. A proximidade entre terras indígenas e frigoríficos é uma das circunstâncias que pode estar agravando a pandemia desses povos. Para a gente, é curioso que os abatedouros estejam relacionados a surtos de Covid-19, e ainda mais se considerarmos a relação disso com os povos indígenas. A gente ainda não sabe qual a origem do coronavírus, mas a principal suspeita é a relação com a criação e o abate intensivo em escala industrial de animais para o consumo humano.
Pudera, a criação intensiva está relacionada ao confinamento de animais com pouca diferenciação genética. Além disso, os bichinhos são entupidos com antibióticos, hormônios de crescimento e outras substâncias. Claro que essa não pode ser a origem do coronavírus, mas muitos cientistas não têm dúvida que pode ser a origem de uma pandemia que ainda está por vir. É interessante isso que você disse, Amanda, porque a gente falou um pouco nesse episódio sobre a relação dos Guarani com os alimentos e com a terra. A gente também comentou sobre como dois artistas brancos, o escritor Zé de Alencar e o músico Carlos Gomes, retrataram os povos indígenas como algo mítico, restrito ao passado. Eu acho que já passou da hora de a gente escutar o que os Guarani Kaiowá e outros povos indígenas estão nos dizendo sobre a relação com a natureza. A gente tem muito para aprender com eles sobre o futuro, sobre uma relação de mais respeito com a terra, sobre valorizarmos mais a produção e o consumo dos nossos alimentos, pensando que eles podem até ser algo da ordem do sagrado. E é com essa provocação que a gente fecha o episódio do Prato Cheio de hoje. O roteiro é de coautoria de Ana Mendes com Guilherme Zóquio. A produção é de Marina Yamaoka. A edição de som é de Vitor Oliveira. Eu, Amanda Flora, estive na locução junto com o Gui. Quem faz as redes sociais do Prato Cheio também sou eu. E o design do podcast é de Denise Matsumoto. As músicas que vocês ouviram ao longo desse episódio foram gentilmente cedidas pra gente pelo Ruspô e pelos Bro MCs. Essa edição do podcast é um episódio especial que contou com o apoio da FIAM Brasil. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. É isso, pessoal. Obrigada e até o próximo episódio. Valeu, gente, e eu vou dar um último recado. Outubro tem o Dia Mundial da Alimentação, e a gente vai aproveitar essa data para publicar ao longo desse mês inteiro uma série de episódios especiais que vão falar do direito humano à alimentação adequada e saudável. Eu espero que vocês gostem. A gente volta na semana que vem. Até mais!